Boa noite, galerinha. Boa noite para todos. Borracharia Móvel Pica-Pau tá disponível aqui, ó, no posto Lua. No posto Lua, galerinha. Olha aqui, ó, nós estamos por cá, galerinha, hein, galerinha. Borracharia Móvel Pica-Pau tá por cá no posto Lua. Olha. Cuidem. Tá só esperando você com a rodinha furada. E tiver com a bateria descarregada, liga pra Borracharia Móvel, ó, Pica-Pau, que nós também dá uma cargazinha boa, viu? Carga de bateria, remendando os pneus com camandear e sem camandear. E cuida, viu, galerinha? Borracharia Móvel em geral. Até 21 horas. Cuida, galerinha, não tô esperando você. Tô por cá.